o líder Efraim Filho, que é o autor do projeto que culminou na Lei 14.784 de 2023, que é da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e dos municípios, justamente para que nós pudéssemos fazer uma análise, tanto do seu ponto de vista técnico quanto do seu ponto de vista político, em relação a esse assunto que, de fato, surpreendeu a todos, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo, de discussão e de busca de alinhamento entre o governo federal e o Congresso Nacional. O que eu queria, antes de tratar mais detidamente sobre a parte técnica dessa ADI, é dizer que o ano de 2023 foi um ano em que o Congresso Nacional brasileiro proporcionou ao Brasil e, naturalmente, ao governo federal, meios para poder ter governabilidade e uma arrecadação que pudesse fazer frente aos gastos públicos propostos pelo governo. Percebam que, já antes do governo Lula assumir, o Congresso Nacional, num gesto muito importante, e acredito até inédito na República, autorizou, através de uma emenda constitucional, que houvesse um espaço fiscal através da PEC da transição. Logo na sequência, ao longo do ano de 2023, aprovamos um sem número de projetos para a sustentação fiscal e orçamentária do Brasil. Projetos como a alteração do regime fiscal e do arcabouço fiscal, como lei complementar, um projeto que disciplina as decisões do CARF na linha do que foi a proposta do governo federal, um projeto referente à tributação de offshores e também tributação de fundos exclusivos, um projeto de tributação das apostas esportivas, né? E mais ao final do ano, uma alteração no regime de subvenções através da medida provisória 1085, também aprovada. Tudo isso, no final das contas, representou uma realidade para o Brasil que é importante todos conhecerem, uma realidade de arrecadação nos primeiros 3 meses do ano de 2024, muito além do que foi a arrecadação nos primeiros 3 meses de 2023. Um incremento de quase 80 bilhões de reais a mais de arrecadação em 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. 8,36% a mais, já descontada a inflação. E esse foi um trabalho da Câmara dos Deputados, um trabalho do Senado Federal, um engajamento muito forte em casas em que o governo não tem maioria, justamente para que pudéssemos proporcionar uma arrecadação que fizesse frente aos gastos públicos e a proposta e o planejamento do governo para o Brasil. E é incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. Portanto, isso definitivamente não é verdade dentro de um contexto que é o contexto em que a arrecadação proporcionada pelas medidas do Congresso Nacional foram muito além do que o impacto orçamentário e financeiro dessas duas medidas de desoneração de folha para setores da economia, justamente para que possam manter a empregabilidade. A razão de ser é esta: esses setores são autoempregadores, a folha de pagamento tem um grande impacto na sobrevivência desses setores, eles geraram emprego mais do que a média dos outros setores nacionalmente. Então há uma lógica da prorrogação dessa desoneração que, aliás, vem desde 2011, não é fato novo, não é uma novidade aqui desse Congresso Nacional nesse instante. E em relação aos municípios, de igual forma, talvez não conheçam a realidade de municípios pequenos no Brasil para entender o que é exatamente fechar a conta no final do mês para esses municípios. No final das contas, a redução da alíquota de 20 para 8 representa, primeiro, a adimplência desses municípios que não vinham adimplindo. Aliás, é preciso pegar o estudo do que foi a arrecadação em números absolutos nesses primeiros 3 meses com a alíquota de 8 e confrontar com a arrecadação nos 3 meses do ano anterior com a alíquota de 20. Esse estudo também precisa ser feito. E a medida, aliás, retoma a capacidade de investimentos na população e com políticas públicas nesses municípios a partir dessa medida do Congresso Nacional de desoneração com a redução de alíquota. Muito bem. Dito isso,
É preciso analisar agora, sob o ponto de vista técnico, essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Portanto, esse requisito invocado pela Advocacia Geral da União como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta, ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. No caso da desoneração da folha de pagamento, ainda há uma outra gravidade, que a lei, que é desde 2011, que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lavra do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação, considerando que a origem, além do cumprimento do artigo 113 com a demonstração da estimativa financeira e orçamentária, há também o lastro financeiro e orçamentário para que a desoneração fosse feita lá em 2011, com um incremento de 1% sobre o COFINS importação. Também é uma demonstração material do lastro disso. Portanto, no caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. E no caso dos municípios, que é bem verdade, veio como uma novidade no projeto de lei a partir de uma emenda inserida pelo relator, senador Ângelo Coronel, também há estimativa de impacto financeiro em cumprimento estrito ao artigo 113 da ADCT, que é a razão de ser do pedido da AGU. Então, ambas as situações muito claras de nenhum descumprimento constitucional para as duas situações. Agora, é bem verdade, se exigir em relação aos municípios, cujo impacto é de 10 bi, devidamente estudado e apresentado, e reconhecido, inclusive, pela própria AGU, que trouxe, inclusive, o impacto orçamentário dessa desoneração dos municípios. E mais além, o próprio governo federal, que hoje alega inconstitucionalidade, articulou esse assunto através de medida provisória, agora através de um projeto de lei de urgência constitucional. Nunca se falou em inconstitucionalidade antes. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Aliás, o que o Brasil precisa de fato nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso então ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Qual outra arrecadação sustentável nós temos a partir de um plano de desenvolvimento nacional, de um novo ciclo industrial, de novas matrizes
energéticas, novos investimentos que nós podemos ter para poder crescer a economia. Está todo o empresariado perplexo e com dificuldades hoje de trabalhar no Brasil em razão dos excessos de oneração. Criação de impostos, aumento de alíquotas, etc. Então, já que houve esta provocação de uma reflexão em relação a isso, então vamos fazer um grande debate agora também a respeito de como que se aumenta a arrecadação sem sacrificar o contribuinte que produz e gera emprego e onde nós podemos cortar os excessos de gastos públicos, e nós vamos estar dispostos a fazer esse debate. Portanto, seja sob o ponto de vista político, diante de todo o histórico que nós vivemos no Brasil nos últimos tempos, da contribuição do Congresso Nacional para o governo e para o equilíbrio das contas públicas no Brasil, com todos esses projetos que nós aprovamos. Seja sob o ponto de vista técnico, que vai ser retratado num recurso ao Supremo Tribunal Federal, que eu espero muito que os ministros do Supremo tenham a sensibilidade de compreender que não há o descumprimento apontado pela AGU nessa petição, nós temos muita convicção de que o trabalho que foi feito, além de ter um bom mérito em relação a setores econômicos que precisam desse estímulo e para municípios brasileiros que também precisam desse estímulo, nós temos também do nosso lado o aspecto não só político, mas também o aspecto técnico de improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, é essa exposição que eu gostaria de fazer em nome do Senado Federal, justamente para que possamos construir um bom caminho de entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo dentro de um mesmo propósito. Queremos gastar bem, gastar com justiça, ter arrecadação sustentável, mas não podemos distorcer uma realidade. E tampouco podemos atribuir a responsabilidade de problemas fiscais do Brasil, depois de tudo que nós fizemos e dos números de arrecadação do Brasil, a pequenos municípios brasileiros ou a setores que estão empregando muito mais do que outros e que precisam ter o apoio mínimo do governo federal para manterem bem as suas atividades. Você conversou com outros ministros do Supremo já? Não conversei com nenhum ministro do Supremo sobre esse assunto. Presidente, nós vamos peticionar, vamos fazer o agravo. Em relação a isso, é muito importante dizer que a nossa posição é uma posição de antagonismo, neste caso, em relação ao governo federal. A parte é o governo federal, a Advocacia Geral da União, e nós estamos, do outro lado, tentando demonstrar as nossas razões. E cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, isso precisa ser respeitado. As decisões da Corte, qualquer que seja a decisão, evidentemente que é uma decisão respeitada. Que eu espero que o Supremo Tribunal Federal decida com base na realidade. Se invocou um descumprimento do artigo 113 no processo legislativo, que não foi descumprido. Isso está documentado e demonstrado, que há estimativa orçamentária e financeira apresentada com os números do que representa tanto a prorrogação dos 17 setores, quanto a desoneração e a redução de alíquota para os municípios. Então, por esse fundamento, não há de se prosperar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, é uma questão jurídica que nós vamos tratar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, nós não podemos politizar. É estritamente jurídico, ficará a cargo da nossa Advocacia Geral do Senado, como a Câmara também deve fazê-lo, justamente para que a gente possa, no Supremo, trazer a questão para o prisma exclusivamente técnico e jurídico. Presidente, eu queria entender por que vocês não esperam a decisão do plenário, por que já entrar com esse agravo hoje? Porque, infelizmente, no regime jurídico atual do Brasil, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal já faz surtir efeito imediato para os municípios brasileiros. Então, se já surte o efeito, há uma obrigatoriedade imediata também de que possamos fazer o recurso próprio para análise dos ministros. Então, a razão de ser é essa. Nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado relativamente a esse tema, mas que não vem ao caso aqui dizer, mas a razão de ser é essa. A partir do momento que é uma decisão que já surte efeito imediato, acolhendo a pretensão do governo federal, nos cabe poder fazer o recurso próprio, não só para o próprio ministro relator, o ministro Cristiano Zanin, porque, eventualmente, no caso de agravo, cabe o juízo de retratação, mas também para os demais ministros, para estabelecer a clareza dessa premissa, que não está clara na petição da AGU. Muito ao contrário, obscureceu o que é a realidade. Nós cumprimos o artigo 113 da ADCT de forma muito clara, há um trecho, inclusive, do voto do relator, quando foi aprovado esse projeto de lei no Senado Federal, e que ele fala do impacto financeiro, do impacto orçamentário, em estrito cumprimento do artigo 113 da ADCT. Então, essa reposição da verdade e da clareza que nós queremos fazer ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, do ponto de vista jurídico, o senhor vai entrar com a ação, o Senado vai entrar. E do ponto de vista político,
o senhor falou que está disposto a abrir alguns debates, como o corte de gastos, mas efetivamente os senhores vão apresentar algum tipo de proposição, algum tipo de comissão? O que efetivamente será feito do ponto de vista político, até caso o recurso no Senado, no STF não seja acolhido? Eu acho que nesse momento nós temos um problema para hoje, é uma questão jurídica de uma decisão judicial que já surte efeitos. Nós temos que preparar o recurso para poder pontuar nossas razões ao Supremo Tribunal Federal. E o desenrolar político desse, na verdade, ele tem uma essência, que é o compromisso com o desenvolvimento da economia do Brasil e com a geração de empregos, que passa, inclusive, como pilar na manutenção da estabilidade da segurança jurídica e da previsibilidade dada pelo projeto de lei do senador Efraim, que é de garantir a 17 setores da economia, que são muito mais empregadores do que outros, um método de pagamento previdenciário mais justo para poder manter esses empregos. E, igualmente, a compreensão de que os municípios brasileiros passam por muitas dificuldades em razão de um pacto federativo muito injusto, que onera muito os municípios e concentra muita riqueza na União, e que esta forma de uma nova alíquota para o regime previdenciário significa, inclusive, a adimplência, a possibilidade de adimplência, que significa, inclusive, a arrecadação para a União. Então, é a nossa lógica de poder fazer o que é bom para o Brasil. E nós temos absoluta convicção, e isso foi externado, inclusive, pela grande maioria da votação, tanto na Câmara do Senado e na própria derrubada do veto, em relação a esse tema, que a desoneração dos 17 setores até 2027 e essa redução de alíquota para os municípios, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu queria fazer mais uma pergunta política, a gente está ao vivo na CNN, só para frisar. O senhor, na própria abertura, falou um pouco do momento em que isso está acontecendo, que é um momento delicado para o governo. A gente viu todos os embates da semana em relação à sessão do Congresso. Como é que o senhor, como presidente do Senado, analisa o clima que ficou com os parlamentares, porque pelo que a gente conversou com muitos deles, até os parlamentares da base ficaram muito chateados com essa decisão burocrática do ministro Zanin. Como é que isso pode representar percalços para o governo em pautas que vêm pela frente, como o próprio debate, que haveria uma intenção de ser votado na semana que vem? Bom, primeiramente, em relação a decisões judiciais, não nos cabe aqui fazer qualquer tipo de ataque. Quando discordamos de uma decisão judicial, o correto e republicano e democrático é recorrer dela. Por mais que a gente discorde, a gente respeita. É muito importante que a gente retome a cultura e a lógica de respeito a decisões judiciais no Brasil. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando o fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política, quando nós estamos discutindo justamente nessa semana, adiamento de sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos uma etapa importante da questão do PERS, vamos aprovar agora na próxima semana no Senado Federal. Há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir por medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse, do ponto de vista político, do diálogo, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então, realmente, foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento, e nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal num tema que só se resolve através de um diálogo e da compreensão também sobre as premissas que eu busquei assentar aqui nesse meu pronunciamento. O papel que o Congresso Nacional exerceu em favor do governo federal ao longo desse tempo, com inúmeros projetos que redundaram, repito, no aumento de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 80 bilhões de reais, no aumento de mais de 8% de arrecadação. Não é possível que não se caiba socorro aos municípios brasileiros nesse contexto. Presidente, os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes já acompanharam a decisão do ministro Zanin em relação à suspensão
senhor espera dialogar com alguns ministros para tentar construir um consenso para apoiar o Congresso Nacional? Nesse primeiro momento é uma ratificação ou não da decisão liminar, né, da decisão cautelar. É óbvio que eu esperaria muito que, mesmo na cautelar, se pudesse ter a cautela de não fazer alteração do regime jurídico imposto pela lei que nós votamos, mas o que define, ao final das contas, é a decisão final, após as informações das duas casas. Eu espero muito que o desfecho seja um desfecho justo para municípios, justo para a economia do Brasil, porque justiça para o governo e para a sua arrecadação nós já fizemos no Congresso Nacional. Havia uma previsão de que o senhor encontrasse com o presidente Lula antes disso tudo acontecer. Como é que está esse encontro agora? Não, óbvio, vou encontrar a todo instante que o presidente Lula desejar. Muito importante que mantenhamos o diálogo, até porque os problemas do Brasil não se resumem a esse ponto, né? Esse acaba sendo o problema do dia, né? Mas a cada dia a gente tem novos problemas e isso é fundamental que através do diálogo a gente possa dirimir esses problemas. Mas eu não poderia deixar de externar a posição do Senado Federal em relação a esse tema, porque me deparei com uma ação que estabelece uma premissa que não é verdadeira em relação ao descumprimento que o Congresso Nacional tenha feito em relação à Constituição, porque de fato, efetivamente, não descumpriu, e isso vai ser demonstrado ao Supremo Tribunal Federal. O senhor chegou a conversar com o presidente Arthur também? Não conversei com o presidente Arthur sobre esse tema. E com o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues ou o líder do governo? Não, isso aconteceu ontem, né? E nós amanhecemos hoje e acabou que eu priorizei as instâncias técnicas, a Secretaria-Geral da Mesa, a Advocacia do Senado, a consultoria, mas vou chamar uma reunião de líderes para a semana que vem para discutir esse e outros temas da pauta. É muito importante agora que todos os projetos de interesse do governo, a gente também identifique o que são os interesses do Brasil através de seus representantes, que são deputados e senadores, e há um interesse grande de deputados e senadores de socorrer em municípios brasileiros. Então, isso acaba sendo objeto de prioridade nossa. A partir de todo projeto que vier em relação a aumento de arrecadação, agora a gente vincular e carimbar que isso precisa também atender municípios brasileiros, que não é só a arrecadação da União que importa para o Brasil. Presidente, vai você pensa aqui com os líderes? Ainda não definimos, né? Nós temos um feriado de quarta-feira, eu vou buscar ter a melhor data possível para todos. Vamos ver qual que é a data que vai ser mais fácil todos estarem presentes, né? A gente identifica isso em breve. Presencial. Vamos fazer presencial, né? Obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal.